Antes de começarmos, vamos analisar o nome variável. Se formos procurar uma definição no dicionário para variáveis, seria algo que muda. E trazendo para o VBA, seria um valor que posso alterar sem problemas para o meu código. Uma analogia bem simples seria o seguinte. A variável é como se fosse uma caixa vazia. E em uma caixa vazia eu posso colocar várias coisas dentro dela que me interessam no momento. Mas quando eu achar que não é mais interessante o que está dentro da caixa, eu posso retirar ela e colocar outro objeto. Na variável funciona da mesma forma. Podemos ficar trocando o valor dela de acordo com o nosso código. E como o nosso código é sequencial, ou seja, o código será executado de cima para baixo. Como podemos ver quando executamos a macro de alterar valor. Vamos analisar a macro de alterar valor primeiramente pressionando Alt F1 para abrir o VBA. Então entraremos no módulo 1 e vamos ver aqui a macro de alterar a célula, ao invés de alterar valor, tá? Nessa macro, primeiramente vai ser feito o valor da célula ativa, depois vamos para a célula B2 e vamos colocar o valor dela igual à quantidade. Pronto, vamos voltar agora para o Excel, colocar aqui na B1 como a célula ativa e agora vamos executar a macro, tá? Alterar a célula, vamos executar. Pronto, primeiramente a gente sempre vai colocar o produto, que nesse caso essa primeira linha, e somente depois é que a gente vai pegar esse objeto, que seria a célula B2, e colocar no valor dela quantidade. Ou seja, o nosso código ele é sempre sequencial. Sabendo disso, uma variável pode ser alterada de valor de acordo com o código, tudo bem? Por exemplo, eu posso começar com uma variável com valor no início, e no meio do código alterar ela, e no final alterar novamente. Ou seja, ela pode ir alterando de valores no mesmo trecho de código. Para entendermos melhor, vamos para a prática. Mas para te mostrar na prática como funciona, eu irei fazer o seguinte. Eu vou copiar a nossa planilha de fluxo anual lá do nosso projeto 0 e trazer para esse nosso projeto 4. Beleza? Para te mostrar na prática como funciona, eu vou copiar a planilha de fluxo anual lá do nosso projeto 1 para esse nosso projeto 4, tá? Então eu vou abrir nosso projeto 4, já está aberto, e o nosso projeto 1 está aqui aberto também. Então eu vou simplesmente mover ou copiar e vou criar uma cópia para o projeto 4, beleza? Depois aqui tanto faz, a ordem. Vou mover para lá. Pronto, e aqui estamos. Estamos com o nosso fluxo anual do nosso projeto 4. Então vamos começar a criar o nosso procedimento. Vamos voltar para o VBA e agora a gente vai criar um novo procedimento. E o procedimento que vamos fazer é o procedimento sub. Então vamos criar sub e o nome do procedimento vai ser cálculo porcentagem. Pronto. Já abriu e fechou e agora vamos colocar o nosso código. Então já vamos começar calculando uma porcentagem específica. Vamos escolher, por exemplo, uma porcentagem de 20%. E olha como é fácil e simples a gente criar uma variável. Eu vou simplesmente colocar o nome de porcentagem e colocar igual a 0,2. Beleza? Como a gente está utilizando o VBA e o VBA em inglês, lembre-se que ao invés da vírgula, aqui você tem que usar o ponto, tá? Como o Excel está em português, nós utilizamos a vírgula lá no Excel, mas aqui no VBA utilizaremos ponto. Antes de continuar, aqui temos alguns detalhes para analisar. Primeiro é o nome da variável. Eu sempre utilizo o nome da variável com a primeira letra minúscula. Eu faço isso para sempre que a primeira letra for minúscula,
eu saber que estou mexendo numa variável. Mas você pode fazer da forma que mais lhe for conveniente, podendo ser até todas as letras maiúsculas, como você preferir. Mas minha recomendação é, siga um padrão. Tente sempre se vigiar para que todas as suas variáveis fiquem com esse mesmo padrão, pois isso, em um código um pouco maior, vai te auxiliar bastante. Com a nossa variável de porcentagem já criada, vamos agora para a nossa variável de salário total. Como são dois nomes, eu normalmente faço assim, ó. Eu faço salário, a primeira letra da primeira palavra é minúscula, mas a partir da segunda para frente, todas as letras são maiúsculas, tá? E agora, vamos atribuir um valor para esse salário total. E esse salário total ele vai ser igual à nossa planilha 3, como você pode ver, a nossa planilha de fluxo anual. Então, vamos colocar planilha 3 e vamos abrir os objetos, métodos, eventos e entre outros que podemos colocar dessa planilha 3. Depois, a gente vai buscar o objeto range. E nesse objeto range, vamos escolher qual é a célula que queremos igualar o valor dela, tá? Vamos voltar primeiramente para o Excel, pressionando Alt F11. E aqui a gente vai ver que o nosso total de salário é aqui nesse P8. Você concorda? Vamos voltar agora para o VBA e colocar a célula P8. Mas o que é que a gente quer que salário total seja? Seja o valor dessa célula P8. Pronto, com isso, a gente já tem o nosso salário. Vamos agora colocar na célula ao lado desse salário total. E qual é a célula ao lado do salário total? Bom, como queremos ao lado, é uma coluna para a direita. Uma coluna para a direita, nós temos a célula Q8, beleza? Então, vamos colocar que na planilha 3, na célula Q8, o valor dela vai ser igual ao salário total multiplicado pela porcentagem. Beleza? Vamos pular uma linha. E agora, vamos lá para o Excel para testarmos a nossa macro. Vamos voltar ao F11. E aqui, a gente vai vir em macros e cálculo porcentagem. Vamos executar ela. Quando a gente faz isso, automaticamente é colocado o valor de 13.200. Para a gente testar, isso daí seria 20% de 66 mil. Vamos colocar 50%, que a gente sabe que é 33 mil. Então, vamos voltar ao F11. E aqui vamos colocar 50%. Depois vamos salvar, voltar para o Excel e executar novamente. Como a gente agora viu, 33 mil é a metade de 66. Funcionou perfeitamente. E agora poderíamos colocar diversos outros valores em porcentagem que ia funcionar da mesma forma. Pronto. Agora que a gente já começou a introduzir o que é variável, na próxima aula eu quero conversar contigo qual é a diferença de colocarmos na programação isso daqui, ó. Quero saber qual a diferença disso para isso. Porque se a gente fosse analisar, na matemática, eu alterar os membros, não mudaria a minha equação. Mas aqui na programação, como será que isso funciona? Isso é muito importante e eu vou te mostrar isso na próxima aula. Além disso, eu vou te mostrar uma outra ferramenta chamada de comentário. E você vai entender para que a gente vai utilizar o comentário na nossa próxima aula. Com isso...